Vamos dar continuidade, ou começo, né, a nossa aula de hoje. Hoje iremos, na verdade, esse mês, iremos tentar trabalhar um tema bem interessante em nossas vidas, que é o processo de nossas vidas. E hoje iremos começar com o processo do autocuidado. E cada domingo será um processo diferente. Se assim Deus quiser, né? Se a gente não fizer feito o Bill, guardar as dúvidas para o final da aula e isso tem que ficar repetindo a aula. da outra aula. Mas, enfim, segue o baile. Mas, para a gente começar, hoje a gente teve... Hoje não, essa semana tivemos algumas pessoas aniversariando. O Rubinho já disse que apoia, viu, assim, você voltar na... Nem acabou a aula, mas já está dizendo que apoia e que precisa de outra aula. Já que estamos nesse momento... Antes de começar o assunto sério mesmo, vamos nos alegrar um pouquinho. Tivemos algumas pessoas aniversariando essa semana. E aí vamos fazer a homenagem deles nesse momento. Vou pedir para a Inai apresentar, né? Apresentar a tela e colocar a homenagem. Boa! Parabéns para vocês, completaram nessa semana. Se caso a gente esqueceu de alguém, é só falar aí no chat que a gente dá os parabéns ao vivo e a cores e prepara a homenagem com toda certeza. Então, aqui representando os aniversários da semana, temos Girleide só, né? Eu acho que a Lana ainda não chegou por aqui, Rafael. Se você ainda não enviou mensagem para essas pessoas, ainda dá tempo, mesmo que seja atrasado. Dê os parabéns para essas pessoas que completaram ano. Parabéns para todos, que Deus abençoe e continue usando a vida de vocês em nossas vidas. Girleide, como você é aniversariante aqui, representando aniversariante aqui, parabéns para você, que Deus continue lhe abençoando e cuidando de sua vida. E um agradecimento, não sei se ele está aqui ainda ou já, né? Samuel, muito obrigado, Samuel, por você preparar o vídeo. Samuel é o editor de vídeo, então muito obrigado, Samuel. Que Deus abençoe sua vida. E estão perguntando sobre o bolo. Rapaz, tá difícil, né? Olha aí, Tabata! Arrasou, Tabata! Enviou bolo virtual para todo mundo! Aê! Mas vamos embora. Vejam bem, viu? Não deixe as dúvidas para o final. O Nilson está aí para falarmos sobre o processo do autocuidado. E aí, podem tirar as dúvidas, podem falar. Ele disse que a gente não se constranja em perguntar, em dar algum comentário, não tem dúvida certa, errada, não tem, eita, é besteira ou não besteira, tudo é válido. Então, fale. Se você tiver com vergonha de ligar seu microfone, sua câmera, pode falar no chat, sem problema nenhum. E vamos embora. Pode dar continuidade aí, Nicinho. Que Deus abençoe você. Amém. Eu queria que o Rubinho fizesse uma oração para a gente começar.
Bom dia, pessoal. Paz de Cristo a todos. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, amado Pai, te agradecemos por esse domingo que estamos juntos mais uma vez. Quero pedir, Pai, a tua direção para esse momento, através de Nilcinho, que ele possa ser um instrumento teu, possamos refletir, Pai, nesse tema tão importante que muitas vezes temos negligenciado. Algo que é importante para o Senhor e que deve ser importante para nossas vidas. Cuida dos nossos corações e nos prepara para esse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu sei que a gente está em casa, no momento mais relaxado, mas quem puder, né, quem tiver em condições aí de abrir a câmera, seria muito bom, porque é bom estar vendo para quem eu estou e com quem eu estou dialogando. Se você puder, não tiver tanta vaidade, do cabelo desarrumado, ou não está com a roupa indecente que não apareça daqui para cima, pode aparecer, tá certo? Vou pintar o cabelo igual a Rubinho, viu o cabelo dele, menino, olha o charme do garoto, olha a franja do dia chego lá, um dia chega esse penteado. Vejam só, eu não sei quantos de vocês sabem, ou quantos de vocês sabem a importância desse mês, porque na verdade não é o mês em si, mas esse mês foi nomeado durante o ano como um mês para se falar de suicídio. No ano passado, eu levei uma aula junto com Maiara, para o Cá Entre Nós mesmo, falando um pouco sobre suicídio, sobre a parte histórica, de onde começou, de quais eram os motivos reais lá atrás, até que a gente chegou da regulação espiritual, né? De quando a palavra de Deus começou a falar sobre isso, porque era algo muito mais antigo até do que a palavra de Deus. Então, começou a regular sobre isso. E aí, numa conversa com o Rodolfo, eu pensei em a gente falar sobre esses processos, mas aí começando a falar sobre autocuidado. Autocuidado é exatamente uma das formas de prevenir o suicídio. E aí, talvez todo mundo ache que pensa assim, eu sei o que é autocuidado. Né? Todo mundo vai pensar, eu sei o que é autocuidado. Vitor, teu microfone está dando retorno para mim. Então, todo mundo vai pensar, eu já sei o que é autocuidado. Mas se eu perguntar para você agora o que seria autocuidado, você se encheria de medo. Você ia ficar pensando, será que realmente eu sei o que é autocuidado? Será que realmente é esse conceito? E aí existem inúmeros conceitos, na verdade, sobre autocuidado. E aí eu fiz a fusão do autocuidado com o nosso autocuidado espiritual. Porque, na verdade, não existe uma diferença. Para nós cristãos, o autocuidado, ele está relacionado à nossa espiritualidade também. E vocês vão ver, de acordo com vários âmbitos, que ele se correlaciona com a nossa vida espiritual. Mas aí, eu queria falar algumas frases para vocês pensarem sobre autocuidado. Porque eu queria que vocês formassem seu conceito de autocuidado. Que fosse realmente um autoconceito, né? Eu não vou pedir para fazer isso hoje, fiquem despreocupados, mas eu queria que, através dessas frases que eu vou falar para vocês começassem a pensar o que é autocuidado para você. E aí eu pensei em algumas frases, que é o seguinte, olhar para si, que parece ser algo bem óbvio, mas é algo muito profundo, né? Olhar para nós mesmos, e aí exerce um ponto que eu vou falar. Então, olhar para si é uma frase, a outra é preservação de si. Você já pensou em autocuidado como autopreservação? Então, preservação de você mesmo. Tem a ver com autocuidado. Uma outra coisa que eu coloquei foi equilíbrio. Equilíbrio. Na sua vida, onde está o equilíbrio? E a outra que eu coloquei, ela tem relação com o outro. Qual é a sua relação com o outro? Como você se relaciona com o outro? Como é a relação do outro para com você? Isso também tem a ver com autocuidado. Então, essas frases que Rodolfo está digitando aí para vocês, frases que servem como alicerce para vocês criarem o seu próprio conceito de autocuidado. Outra coisa que Rodolfo comentou, e eu vou repetir. Se quiser falar, não tem problema, não vai me atrapalhar em momento nenhum. Se quiser falar, é só abrir o microfone e falar, ou digita aí no chat, que os meninos aqui do Cá Entre Nós replica para mim. Se você tem vergonha
de falar no microfone, pode escrever aqui no chat e eles vão replicar para mim, ok? Então, o combinado é, relaxem. Essa aula vai ser uma aula de construção. Vamos construir juntos, porque autocuidado, como eu estava explicando para os meninos, tem umas 3 folhas imensas aqui com várias coisas escritas, mas que ela vai ser regulada de acordo com o nosso bate-papo. De acordo com o que eu sei, o nome desse grupo é Cá Entre Nós, né? Então, estamos aqui para debater, para construir juntos. E não deixem as perguntas para o final, porque semana que vem não sou eu mais dando aula, já é outro assunto. Então, se você não fizer a pergunta, vai ficar sem resposta. Então, perguntem, tá certo? Vou começar. Pode começar. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Você falou aí, uma das suas frases é olhar para si, preservação de si mesmo, a questão de equilíbrio, né? Qual é o seu equilíbrio, qual a sua relação com o outro. Qual é a divisão da linha tênue que a gente encontra quando fala de amar o próximo, amar a si mesmo? Porque pode parecer que esse autocuidado seja um egoísmo, ou que, assim, eu não esteja amando o outro como Jesus manda, ou, enfim, qual é a separação disso? Como é que eu sei que estou ali no equilíbrio? Que eu estou amando a mim mesmo, mas também estou amando o próximo? Como é que eu divido isso? Certo, você até adiantou um versículo que eu vou citar mais na frente, mas tudo bem, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. E você citou um versículo que é bem claro sobre isso, não é amar o outro como assim mesmo. Você tem um amor para com você, um cuidado para com você, e aí ele diz que você ame o outro também. Parece que quando a gente fala esse versículo, ele limita. Por exemplo, eu tenho que amar o outro como eu me amo. Mas ele não diz que você não deve amar o outro como você se ama. Entende a diferença? Se eu me amo, eu preciso amar o outro. Então, o autocuidado, ele não pode ser egoísta, porque se você se ama, você também tem que amar o outro. Faz parte da correlação de relação com o outro. A diferença de autocuidado é que você não se descuida, porque quando a gente vai chegar lá, mais ou menos, quando falar sobre a questão social, mas quando falar relação com o outro, é que você se limita e coloca limites para que a relação com o outro não tire mais de si e você não tenha ganhos. Tem que ser uma troca. Você nunca pode dar demais sem receber, porque nenhum ser humano foi programado nem preparado só para dar. Ele tem que viver na questão do balanceado, do equilíbrio. Então, não dá para ser egoísta dizendo que tem autocuidado. Porque se você olhar muito para dentro, também não é autocuidado. É porque a gente entende o conceito de autocuidado só como cuidar de mim. Mas a gente vai aprender hoje que a relação com o outro também faz parte do autocuidado. E quando a gente pensa na relação com o outro, a gente pensa só nos limites. Ah, eu dou mais, então eu vou limitar para esse autocuidado. Lá nas minhas buscas aqui, quando a gente falar sobre as entradas, a gente vai aprender que a relação com o outro também nos faz bem para o autocuidado. A gente regula o autocuidado também através das outras pessoas para com a gente. Então tem que ser uma via dupla. Não dá para ser egoísta. Se você diz que está tendo autocuidado sendo egoísta, você não está tendo autocuidado, você está perdendo. Deu para entender mais ou menos, é porque eu vou entrar ainda nesses assuntos. Deu para entender mais ou menos, mas assim, você falando, foi até um versículo que foi citado hoje no culto, que fala sobre o amor. Eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que fala que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, tudo... Então, assim, ele está dizendo que se eu amo alguém, eu vou sofrer, eu vou suportar, Então, como é que eu encontro assim? Eita, peraí, eu estou tendo uma relação talvez tóxica, ou aquilo não está sendo um autocuidado para mim. Como é que eu separo isso? Se na Bíblia está dizendo que vou sofrer, que vai tudo esperar, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo sofre, enfim. Tá entendendo a linha de raciocínio? Aí eu vou voltar para o mesmo versículo que você citou inicialmente. Amar a si mesmo é um mandamento, né? É o segundo mandamento. Então, é um mandamento, amar você. Amar você é suportar tudo, mesmo sofrendo, e isso ultrapasse o seu limite de sofrimento, e isso tire você da sua vida espiritual, isso tire você do seu alinhamento emocional, não é amor.
Você não está amando a si mesmo. Eu acho que as passagens, elas são colocadas lá, e quando ele fala desse amor, é que tudo suporta, tudo. Ele está dizendo que amar não é um jardim de flores e que as pessoas veem da forma bem adolescente e bem romântica. Amor, sim. Amor é passar por provas, é passar por sofrimento. Quem é casado sabe muito bem disso. Porque a gente experimenta o amor de uma forma diferente, diária, de que eu muitas vezes tenho que ceder, que muitas vezes eu vou ter que compreender, mas isso em prol do amor. Isso não quer dizer que eu tenho que me negar para isso. Eu não tenho que deixar de me amar para isso. Porque a própria palavra diz, amar a si mesmo. Então ele está dizendo que ame a você antes de amar o outro. Ame o outro como você ama a si mesmo. Então você tem que amar você mesmo primeiro para poder amar o outro. Então nenhuma relação de amor vai existir se você não amar a você mesmo. Aí vai ser uma relação tóxica. Deu para entender? Aí, se alguém quiser falar, pode perguntar, viu, minha gente? Não se concentre em Rodolfo, não. Pode perguntar. E aí, a gente parte de alguns pressupostos para trabalhar esse autocuidado, né? E a primeira coisa que eu coloco é o autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo. Talvez eu te pergunte, quem você é? Aí você diga, eu sou Rodolfo, tenho 25 anos e sou negro e sou professor de educação física. Isso é quem você é? Não. Isso são características suas, mas não é quem você é. A gente se conhece muito pouco. A gente não vai cuidar de alguém que a gente não conhece. Então, se a gente não se conhece, a gente não vai se cuidar. Então, o autoconhecimento vai além do simples saber suas características. Quando você faz terapia, algumas pessoas aqui eu sei que fazem, você começa a se descobrir alguém que estava lá dentro e que você não tinha colocado para fora ainda. Porque você começa a se fazer perguntas. Tem uma pergunta aí, Rodolfo. Lê para mim, porque eu não consegui acompanhar. Vou agora. Diz assim, me colocar em primeiro lugar é errado? E como Não. faço isso? Como o quê? E como faço isso? Se não é errado, como é que eu faço isso? Primeiro, o que você precisa entender é que, primeiro lugar, em quê? Como? Tudo depende, sabe? Isso é uma pergunta genérica, mas tudo depende. Se eu estou seguindo os preceitos bíblicos, em alguns momentos eu vou precisar sim me colocar em primeiro lugar. Porque às vezes a gente acha que está fazendo o bem para o outro, fazendo a vontade do outro. E muitas vezes não é. Há uma repreensão. Quando você vai repreender alguém, você tá usando do autocuidado com essa pessoa para a pessoa reconhecer. Mas não é difícil? Então, o autocuidado, quando você fala de pensar em você mesmo primeiro, também tem essa característica. Então, se você prioriza você em algum momento, é porque você está precisando. E aí vem aquela linha tênue de novo. Quando é egoísmo e quando é eu cuidando de mim. Quando é algo egoísta, eu só penso em mim o tempo todo. Eu só quero saber de mim o tempo todo. Quando é autocuidado, eu sei que essa regulação vai me trazer a cuidar de mim, mas ao mesmo tempo da minha relação com o outro. Então, existe essa diferença. Então, quando eu fico pensando, aí tem pessoas que ficam pensando assim o tempo todo. Eu preciso cuidar do outro, eu preciso fazer do outro, o outro tem que estar em primeiro lugar, e aí você nunca vai estar em primeiro lugar. Você nunca vai ser sua preferência. Então, se você já fala para mim do primeiro lugar, é porque você está precisando se colocar nessa posição. É porque você não tem se colocar nessa posição. Porque quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente tem essa... Tudo é a regulação. Os preceitos bíblicos ensinam o quê? De acordo com esses preceitos bíblicos, eles vão dar indícios de como eu agir. A palavra de Deus não vai falar sobre autocuidado simplesmente. É como várias outras coisas que a gente vai ter dúvida na palavra. Mas ele vai dar coisas para a gente autorregular. E aí, eu pensando nisso, eu peguei 2 versículos que eles falam sobre a mente. Porque a gente fala muito, é importante você se conhecer. É importante você saber o que se passa na sua mente. Aí eu botei 2. É Romanos 12, 2
que vão colocar aí no chat para vocês. E aí ele fala sobre a transformar-se pela renovação da sua mente. E ele fala sobre o pecado em si, mas ele fala sobre renovar essa mente. Ele dá importância a ter essa mente se renovando através de Cristo. Então, Cristo dava importância, sim, à mente. Ele dá importância, sim, de como você elabora seus pensamentos. E como você coloca seus pensamentos. Tu pode ler o versículo aí para mim, Rodolfo? Ó, sim. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, entenderam que Deus vai agir através da sua mente? É através dela que você pode experimentar isso com ele. É não se conformando com o que está na sua volta, com o pecado, com o que tem nesse mundo, porque você está internalizando aquilo que Deus quer lhe ensinar. Então, a mente é muito importante. A mente é um instrumento de Deus. E a gente acha que é só da psicologia, não é. Então, é um instrumento de Deus para trabalhar em nosso corpo. E aí eu queria ler outro, que era em Salmos 26, do 2 ao 3. Ju vai colocar aí para Rodolfo ler para mim. E ele fala exatamente dessa questão de que Deus sonda, que Deus prova, que Deus examina o coração, mas também a mente, né? Porque quando a Bíblia fala sobre coração, ele está falando sobre a emoção. E quando ele fala a mente, ele está falando sobre a razão, sobre o raciocínio. Já está aí o versículo? Ainda não. Salmos 23 ou 26? Desculpa, 26, 2 ao 3. Certo. Acho que foi erro meu mesmo. Então, ele fala sobre sondar e conhecer o que tem no coração, e aí também a mente. Então, quando Deus fala isso, ele está dizendo que ele quer saber das suas emoções e da sua razão. Elas não andam separadas. Seria muito didático a gente separar isso, mas a gente não consegue separar, né? A emoção da razão. Porque para ter emoção, existiu um estímulo que foi para o seu cérebro e que precisa da sua mente. Certo? João está na autoestrada, mandando esse versículo. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Então, é importante para a gente a mente? Porque senão seríamos cavalos desgovernados só pela emoção, correndo para qualquer lugar. Então, para pensar em autocuidado, a gente tem que pensar na mente. A gente tem que ser racional, porque muitas vezes vocês vão ver em alguns lugares falando sobre autocuidado, sobre sinta-se bem, vá correr na praia. Isso são dicas. Isso não é o que o autocuidado realmente é. Isso são dicas que você pode tomar. Mas o autocuidado parte do interior. Se você não consegue trabalhar o seu interior, você não vai conseguir trabalhar o externo, não. Você pode até fazer um dia, né? Mas não vai passar de um dia. Às vezes a gente pensa em autocuidado, a gente olha para a mulher e faz assim, aquela mulher que se maquia, que cuida do corpo, que não sei o que, não sei o que. Isso tem que ser um resultado de algo mais interno. E não a prova do que seja autocuidado. E aí, falando sobre autoconhecimento, eu queria que ler em 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Ô, Nil, Esteja apostos, porque são muitos versículos, vá. Enquanto o Ju vai pesquisando aí, eu só queria voltar um ponto que eu fiquei pensando na pergunta, né, sobre colocar em primeiro lugar. E às vezes a gente olha muito para Jesus, né? Diz, Jesus não se colocou em primeiro lugar porque Jesus deu a vida, mas eu não vejo isso, sabe? Eu vejo algumas passagens que mostram Jesus dormindo, por exemplo. Estava cansado, decidi dormir. Eu vejo Jesus se retirando para orar, então, vão na frente aí, que eu vou aqui me retirar porque eu preciso. Então, eu vejo Jesus se priorizando também, sabe? Colocando esse amor dele em evidência também por se conhecer, saber. Então, acho que é importante. Às vezes a gente olha para Jesus e só vê aquele Jesus que se deu, e realmente ele se doou por a gente, né? Mas ele também, eu vejo atitudes dele de se cuidando e parando, muitas vezes, a correria para dizer assim, não, preciso agora fazer algo por mim. Nos momentos mais difíceis de Jesus, ele estava só com o Pai. Todos os momentos difíceis dele,
até que ele sabia que ia enfrentar, ele se retirou e ficou sozinho com o pai. Então, era a forma dele descansar, dele se restabelecer, dele orar, dele entender tudo aquilo para poder viver. Então, assim, Jesus, ele não só viveu para nós, ele morreu para nós, mas ele ensinou que a gente precisava ter algumas determinações na nossa vida, que é o próprio descanso, né? Lê para mim o versículo, Rodolfo. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Eu acho que foi um versículo que foi usado no culto hoje, não foi? Não foi não falando sobre fé? Eu não sei, mas eu achei que ia para falar algo parecido no culto hoje. Eu não estava assistindo, mas eu acho que teve algo parecido com isso. E aí ele fala sobre se examinar. E aí ele está falando na questão de fé, né? Do que você acredita, né? Como você vai se comportar diante do pecado em relação a essa fé. E aí o examinar aí vem de realmente você se conhecer. Conhecer o que sua mente está produzindo, conhecer o que o seu coração está produzindo, quais os sentimentos que estão sendo produzidos, e aí, através disso, poder realmente reagir. Então, o autoconhecimento serve para isso, para você entender quem você é, como você se comporta, quais são as suas características internas, para aí sim você entender aonde estão os seus erros. Quando você entende quem você é, você vai conseguir entender aonde estão os seus erros. Entenderam? Alguém quer perguntar? Ju, Eu posso falar? Pode, sempre. Eu acho também que muitas vezes as pessoas confundem, levam o versículo amar ao próximo como a si mesmo, de uma forma errada, porque como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo, e coloca isso como extremo, não se cuida, não procura ter seu autocuidado, coloca isso como fixo na sua vida, na sua mente, e não se preocupa em cuidar do outro. Aí eu pergunto, quantas vezes, mesmo você não estando bem, você ou qualquer outra pessoa foi lá, auxiliou o outro, se tirou esse foco de você, do seu cansaço, às vezes, de você, e foi lá auxiliar o outro. Isso também não... Isso deixa de ser autocuidado? Então, você não está se importando com o outro? Eu acho que muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não me amo, então não tenho como ajudar o outro, coloca isso como foco na sua vida, na sua mente, e pronto, é isso, definitivo. Entendeu? Bem colocado, Ju, porque muitas vezes a gente determina coisas da forma errada, porque, exemplo, se eu não estou tendo autocuidado, então eu não posso cuidar do outro. Então, não existe um erro duplo aí. Então, no mínimo, eu tenho que procurar me amar para amar o outro. Mas aí isso me faz me acomodar, usar isso como desculpa para ficar no lugar parado. Então tá errado, né? E não é isso que Deus nunca diz, gente, fique esperando. A única coisa que caiu do céu foi maná. Mas ele disse, deu várias instruções como cuidar desse maná, né? E o povo agiu até de forma errada. Mas Deus quer ver nosso esforço em tudo que a gente faz. Ele nos deu a graça abundante, mas ele quer ver nosso esforço diário de busca dessa graça. Ele não quer que sejamos acomodados no pecado e nem que ficamos acomodados na nossa vida, mas na busca diária. E aí, um próximo passo que eu penso aqui no autoconhecimento, se quiserem falar, podem falar, viu, minha gente, porque eu estou pincelando, porque tem muita coisa. Se quiser alguma coisa, quiser se aprofundar, pode falar que eu me aprofundo. Mas eu estou dando uma pincelada. E aí, eu vou falar sobre autoestima. Você entende o que é autoestima? Ô, Nilcinho, Oi, pode rapidinho falar. ainda Pode falar. sobre essa parte do autoconhecimento. Eu tô entendendo que é através do autoconhecimento que a gente pode saber se tá fazendo autocuidado consigo mesmo. Mas eu acho que eu ainda não entendi como exatamente fazer isso. De que forma eu consigo saber, por exemplo, que eu tô tendo autocuidado comigo mesma, ou se eu ainda preciso melhorar nisso, eu não tô tendo o suficiente. Porque tu tinha falado que às vezes a gente acha que autocuidado é você fazer coisas para ficar feliz, e não é exatamente isso. Então, de que forma eu posso medir esse tipo de coisa? A Tabata fez uma pergunta muito importante, lá pela final da minha aula. Deixa para outra folha, tá? Que vai lá para o final da minha aula, falando sobre as entradas e saídas. Veja só. Quando você se autoconhece, você sabe exatamente o que lhe faz mal e o que lhe faz bem. A diferença é eu saber
quer dizer que eu reconheço e que eu digo, realmente isso me faz bem e quero mudar? Muitas vezes a gente é acomodado. Porque se eu perguntar, Tabata, eu não vou perguntar não, tá? Fique tranquila. Mas se for a sua posição, se eu perguntar, Tabata, você sabe o que está lhe deixando mal hoje? O como você não está se cuidando? Eu tenho 97% que você sabe. Aonde não está se cuidando. E por que não está se cuidando? Agora, dizer, Tabata, por que você não está fazendo? Aí é o X da questão, a gente mata tudo. Aí é tipo, gabaritou no Enem, entendeu? Por quê? É como você vai entender no seu cérebro tudo isso que não lhe faz bem e o que lhe faz bem e tomar a decisão. Autoconhecimento faz a gente tomar a decisão de se cuidar. Quando a gente for mais lá para frente da aula, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, sobre o físico, sobre o emocional, sobre o que a gente vai começar a entender quando a gente não está se cuidando e quando a gente está se cuidando. Mas, como são passos, a primeira coisa que estou quase um Vitor Thomas hoje, seguindo passos. Então, assim, como são passos, eu queria que vocês se... porque não, eu sei que na nossa mente isso não é separadinho, um compartimento. Né? Tudo misturado e tudo bagunçado ao mesmo tempo. Só que, para poder vocês entenderem, eu tenho que compactuar e destrinchar cada um para vocês entenderem. Mas sim, Tabata, no autoconhecimento, você vai entender quem é Tabata profundamente. E através de entender quem é Tabata profundamente, você vai entender, eu estou me cuidando mesmo ou estou fazendo pelo outro? Eu faço isso porque é bom para mim, ou faço isso porque a sociedade me regula assim e pede que eu seja assim? Eu gosto disso realmente ou faço porque me pedem? Ou o que eu devia fazer para mim, mas eu não faço porque eu estou sempre ocupado com o outro? Então, acho que tem muitas dicas aí que vocês podem seguir para se descobrir. É como eu falei, aquelas frases vai tomar para vocês um conceito que é um autoconceito de autocuidado. E aí, Tabata, eu consegui esclarecer pelo menos um pouquinho, porque eu acho que eu não vou esclarecer tudo agora não, só no final da aula. Tabata me abandonou? Esclareceu um pouquinho, sim. Pronto. Eu vou seguir, mas a gente vai entendendo, tá certo? Com o percurso. E eu vou falar sobre autoestima. Cadê Vitor Thomas? Está aqui, com cara de sono olhando para mim. E aí, Vitor Thomas, por que a autoestima é importante no autocuidado? O que é autoestima? O que é que tu acha que seja autoestima? Autoestima seja o valor que você dá para si mesmo. Então, a importância que você dá para si mesmo, né? E nesse contexto, se você dá valor e acha que você é importante, que você se autovaloriza, você vai se cuidar. Em contrapartida, se você não dá valor a si mesmo, se você não se acha importante, é natural que você não se cuide, né? É como tudo na vida. Se aquilo é importante e tem valor para a gente cuida, a gente investe. Mas se não tem valor, para a gente pouco importa. E aí, por que alguém teria baixa autoestima? Por que vocês acham que alguém teria baixa autoestima? Diga aí para mim. Participem mais agora, que eu tô falando muito. Às vezes porque ouviu desde criança palavras muito negativas, ou não tinha alguém que reafirmasse durante a vida o quanto que ela era valiosa ou capaz. Ao invés disso, até as pessoas sem saber mesmo, focam muito em dizer o quanto que a pessoa falhou, o quanto que a pessoa é incapaz, o quanto que ela usa palavras duras, que isso vai registrando na nossa mente de uma forma que limita mesmo. Limita até a gente saber quem a gente é de verdade. Muito bem colocado, Rebeca. Muito bem. Tá sentindo sua falta na aula, viu? Vi seu nomezinho aqui, me tá sentindo sua falta. Então, assim, é importantíssimo, porque aqui a gente sabe que nós somos formados do que escutamos do outro, do que nós achamos de nós mesmos e daquilo que realmente nós somos. E essa fusão, quando não é equilibrada, ela traz muitos prejuízos. Então, quantos de nós olhamos para nós através do outro e não gostamos de nós mesmos? Porque, exemplo, o outro diz para você que você é gordo, por exemplo.
E aí você toma isso como uma verdade para você, como ser gordo fosse algo ruim. E aí isso pode trazer para você e dizer, eu sou gordo, eu não sou perfeito, eu não uso todo tipo de roupa, eu não consigo me apresentar numa câmera para as pessoas falarem. As pessoas dizem, eu sou tímida, mas é porque geralmente alguém falou algo para elas que faz elas se retraírem. Elas não se consideram uma boa pessoa. Elas não se consideram bons suficientes para fazer algo. Quantos de vocês aqui têm medo de câmera? A maioria. Eu vou contar um relato pessoal. Eu morria de medo de câmera. Primeiro, porque eu não gosto da minha voz. Odeio a minha voz. Então, eu já me escutei, porque eu cantava, né, em coral e tudo mais, a gente tem que gravar, eu escutei minha voz, e eu odeio minha voz, odeio o timbre da minha voz, odeio o agudo da minha voz, e aí isso traz vários julgamentos que eu penso que as pessoas vão ter. E isso me travou por muito tempo em fazer vídeos. Exemplo, eu não sou uma pessoa que manda áudios por celular. Porque eu não gosto da minha voz. Eu não mando minha voz para qualquer pessoa. E aí, vem de quê? Dessa formação que a Rebeca falou. O que será que eu escutei lá atrás, na minha infância? O que será que as pessoas falaram que terminaram me limitando? E aí, eu estou numa fase de vida já nos 40 e pouco, né? E aí, fazendo psicologia, que a gente se dá o direito de dizer, opa, peraí, quem eu sou? Será que eu sou a minha voz? Será que eu sou meu corpo? Ou eu sou mais que isso? Ou eu sou isso, e daí? Foi assim que eu me formei, e daí? Quem gostar vai ter que gostar disso aqui. Mas o que Rebeca falou é tão importante e tão interessante que essa baixa estima que é adquirida desde a infância, ela vai sendo construída. E muitas vezes a gente diz que é tímido. Na verdade, a gente não é tímido, a gente tem medo do julgamento e do olhar do outro. A gente está sempre pensando, o que é que o outro vai pensar de mim? Porque como é que o outro está me vendo? E isso atrapalha muito o autocuidado. Porque se eu tenho autoestima baixa, eu não acho que eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu me saboto. Estou usando até uma palavra que alguém falou numa reunião comigo de autossabotagem. Ou foi Rebeca, outra reunião comigo, não sei. Mas acho que foi alguém que falou sobre autossabotagem. Acho que foi Rebeca. Que eu peguei várias frases dela e anotei aqui, Fui que ela eu ajudou muito na minha mesma. aula. Fui eu Pronto. mesma. Tá aqui anotado. De autossabotagem. A gente se sabota, minha gente. A gente deixa de viver algumas coisas porque a gente se sabota. A gente deixa que as pessoas digam que nós somos. Como eu vou cuidar de alguém que eu não gosto, que sou eu mesmo? Como eu vou cuidar de alguém que eu reprovo, que sou eu mesmo? Entende como é importante a autoestima no autocuidado? Entende como o autocuidado é um conceito muito mais abrangente. O Rubinho quer falar, abriu a câmera, abriu o microfone, fala, amor. Eu estava pensando sobre essa questão da autoestima e autocuidado, e eu tento pensar nas coisas como sendo passos, né? E aí, assim, parece que o autocuidado é o produto final. Então, me parece também que se eu não tiver autoestima, eu não vou me cuidar, e é o que você já vem falando. Mas, se eu não tenho autoestima, qual é o passo que vem antes disso? Para que eu possa chegar na autoestima e, em seguida, ter o autocuidado? A sua valorização. Lembra que qual foi o primeiro passo que eu dei? Autoconhecimento. Se você se conhece, sabe quem você realmente é, você conhece suas falhas, suas debilidades, suas qualidades, que a gente tem problema em falar qualidade, né? A gente é tão humilde que tem problema de nomear nossas qualidades. Se eu perguntar agora assim, e Nayara, fala uma qualidade tua. Menina, Nayara vai fechar a câmera, vai botar o casaco assim na frente e não vai sair nenhuma qualidade, que eu sei. Porque a gente tem dificuldade em falar nossas qualidades. Se eu perguntar a Vitor Thomas, ele vai fazer um estudo. Não, porque, olha, eu acho que minha qualidade está escondida no meu defeito. Vai ser aquela enrolação para não me dizer a qualidade que ele tem. Porque a gente tem dificuldade, minha gente, em dizer a nossa qualidade, porque a gente tem dificuldade de aceitar o que é bom em nós mesmos. Então, se conhecer vai fazer a gente saber quem a gente realmente é no todo. Não é só nos defeitos, não. E aí a autoestima vai ser elevada porque você vai se aceitar. No autoconhecimento, você se aceita como você é. Eu não estou dizendo que é aceitar o pecado, não é aceitar cair no pecado. Isso não tem nada a ver, não, tá? Eu estou falando de quem você é, a essência que você é. E aí, esse autocuidado faz com que você perceba
que depois que você pensou na sua autopreservação, que você se conhece, que você tem autoestima, que precisa ser trabalhada através do que você conhece, aí você vai chegar no autocuidado. E aí eu peguei nos versículos para botar a gente para cima, né? Vamos estar para cima, na autoestima. Vamos dizer quem a gente é agora. Oi, Deixa eu Beca. só completar Pode uma falar. coisa. Porque às vezes a gente fica pensando nessa história de autoconhecimento para autocuidado e parece que a gente é um ser já pronto. Mas o legal desse processo de autoconhecimento e autocuidado é que a gente pode ser o que a gente quiser. Assim, nós, a partir do momento que a gente conhece nossas debilidades, nossos, sei lá, nossas habilidades e nossos defeitos, a gente pode trabalhar neles e mudar isso, entende? Então, você hoje pode ser uma pessoa que nunca é tímida e tal, mas você pode trabalhar isso, você pode mudar essa característica. Então, eu acho que o fim não é o autocuidado, assim, né? O autocuidado é um processo. O fim é você saber o que você quer ser, como você queria, poxa, o que é que você admira, o que é que você acha legal, saber o que você tem de melhor e colocar gás nisso, saber o que é que você tem de pior e trabalhar isso para você mudar, entendeu? Você não é engessado, você pode crescer, você pode evoluir, você pode se tornar como Jesus, que pelo menos eu espero que seja o nosso foco de equilíbrio, foco de pessoa perfeita, sabe? A gente, a partir do momento que a gente decide se conhecer, não é só para a gente saber o que é que a gente é e nossos limites, não. É para saber o que é que a gente tem que melhorar, o que é que a gente tem que investir, o que é que a gente tem que aperfeiçoar, entendeu? Muito bem, Beca, é isso mesmo. A gente está sempre em mutação, né? Nós somos seres que estamos no processo diário. A gente está falando sobre processo e é o que vocês vão vivenciar em todas as aulas que vão ter a partir dessa, com outros professores, e vocês vão vivenciar que são processos. A gente colocou esse bem no começo, falando sobre autocuidado, porque ele tinha um investimento em realmente se conhecer. E essa mudança, quando você se conhece, é inevitável que você vê que você pode ser o que você quiser. Você pode ser melhor em alguma coisa, você pode minimizar em outra coisa. E é essa a importância de você ter fixado de quem você é, faz você entender aonde você pode chegar. Mas se você não sabe quem você é, qualquer caminho dá na venda, né? E você não sabe. E até na nossa vida espiritual. E aí, assim, eu não vou fazer uma didáticazinha dividida, espiritual, não sei o que, não, porque espiritual, para mim, está envolvendo tudo. Eu queria falar 3 versículos que vou deixar aí para vocês, mas eu só vou citar um e vou ler só um. O primeiro é Salmos 27:1. O outro é Isaías 41:10. E o outro é 1 Pedro 2:9. Aí eu vou pedir para pessoas diferentes lerem, porque é para até aproveitar antes de botar no coisa aí. Vitor, tu lê para mim Isaías 41:10. E Rubinho, lê para mim 1 Pedro 2:9. Pode ler, viu, Vitor? Você quer achar? Já estão aqui me regulando, falando do meu horário para acabar. Não estou nem na metade. Já estão aqui me regulando. Já recebi aqui recadinhos da regulação do meu tempo. Vida de graça, Rubinho. Vamos. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Sabe por que eu coloquei esse versículo? Esse é um versículo que eu tenho para a minha vida. Porque as nossas inseguranças, nossa autoestima tem muito a ver com o nosso medo, né? A gente tem medo do que o outro pense, aonde a gente pode chegar, das nossas fragilidades. E uma coisa que eu tenho na minha cabeça é, quem é o meu Deus, sabe? Deus é Deus para mim. Ele é forte, ele vai me segurar. E isso me dá força para enfrentar. Isso não quer dizer que, a partir de agora, porque eu sou um cristão, eu sei que Deus é meu Deus, isso vai me deixar sem medo nenhum. Estou dizendo isso não, tá, minha gente? Eu estou dizendo que isso serve como estímulo. Para eu pensar assim, Deus é esse Deus forte que vai segurar na minha mão e eu posso sim
Se eu estou com ele, a única pessoa que eu tenho que temer nessa terra não é ele, não é perder algo com ele. Então, se eu estou dado a mão com ele, eu posso sim ser forte, porque ele é forte. E ele vai me sustentar. Então, para mim, é um versículo que diz assim, ó, vai. Tá com medo, mas vai. É algo que você está temeroso em fazer, você está pensando nas suas falhas, mas vá. Porque Deus está lá com você. É uma coisa que me apoia muito. Eu trouxe como apoio para vocês. Leia aí, Rubinho, 1 Pedro. 1 Pedro o quê, Nil? 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só esse? Ele podia passar uma aula falando só desse versículo, né? Porque tem muita coisa aí dentro, mas infelizmente vocês vão ter que buscar sozinhos, tá? Mas está aí anotado para vocês. Mas ele fala quem eu sou, entende? Esse versículo fala quem eu sou diante de Deus. Então ele me dá força. Vamos falar uma linguagem nova agora, me dá empoderamento, sabe? De eu entender quem eu sou. Então esse poder não é meu, é de Deus, Deus que me empodera. E eu sou escolhido por ele. Se eu entendo minha vida espiritual como algo que eu sou escolhido, a quem temerei? Se ele que vai segurar minha mão, como lá em Isaías, quem eu temerei? Então, isso me apoia a entender que eu não preciso ter autoestima baixa. Que eu tenho motivo, sim, para buscar e me aceitar primeiro, quem eu sou, e saber que em Cristo, ele me deu muitas coisas. Me deu muitas coisas. Eu sei que tem vários que, se eu for dar uma aula para vocês sobre autoestima, vai ser mais outra aula só sobre autoestima, tá? De como buscar, de o que fazer. Eu sei que vem várias dúvidas, mas é muita coisa. Oi? Quem fala? Alô? Eu acho que foi aqui, minha mãe falou. Ah, foi tua mãe, foi? Diga bom dia para ela. Então, assim, se eu fosse falar sobre autoestima, é algo, a gente sabe que, exemplo, alguém que vai para terapia para estudar autoestima, passa, né, pelo menos um ano falando sobre autoestima. Então, é algo muito profundo. Mas, eu queria que vocês entendessem. Vamos nos conhecer, vamos trabalhar nossa autoestima, entendendo quem nós somos e o que a gente pode ser. Rebeca fez colocações maravilhosas. Aonde a gente pode chegar, aonde eu posso mudar, o que eu posso mudar, porque eu posso decidir o que eu quero mudar. E agora, deixa eu sair um pouquinho dessa parte para falar sobre alguns tópicos. E aí eu queria até a ajuda de Rodolfo, porque eu sou leigo em algumas coisas nessa parte, e eu queria falar porque a gente divide muito assim, emocional, físico, social e espiritual. O espiritual já está falando, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que o Rodolfo falasse para mim qual é a importância do autocuidado em relação à saúde. Ah, isso aí é incrível, né? Vou marcar uma aula só para falar sobre isso. Mas não, é interessante porque a gente pensa que a saúde, quando a gente trata da saúde, é algo só físico. É só ali algo que os outros vão ver. Mas não é bem isso, sabe? Quando você cuida da sua saúde, você transmite isso para várias partes do corpo. As partes mais importantes, o cérebro e o sistema cardiovascular. Então, o funcionamento do seu cérebro é 1000 vezes melhor, o funcionamento do seu sistema cardiovascular é bem melhor, e isso interfere diretamente no seu estilo de vida. Por exemplo, quando você pratica atividade física, produz alguns hormônios que eu chamo de o quarteto fantástico, os hormônios das inas, que é não, eita, menino, deu um branco agora. Menino, foi o branco agora valendo, viu? Mas é serotonina, dopamina. É isso mesmo, serotonina, dopamina, endorfina e outro, tem outro ainda. Esqueci, rapaz. Mas enfim, produz esses hormônios. Adrenalina não, Robinho, não é adrenalina não. Mas produz esses hormônios da alegria e da felicidade, que de certa forma aumenta nosso bem-estar, nossa felicidade e nosso sentido de vida. Então, não é algo só externo que os outros vão olhar para mim e vão dizer, tá ali bem, que cara lindo, enfim, mas não é isso. Até a imunidade também, né? Isso, Beca, que faz a gente evitar doenças, né? E isso, quando eu acho que nisso fala da saúde, ele está trazendo tanto a questão alimentar quanto a questão do exercício, né? Então, é importante esse funcionamento. Isso mesmo, tá? Você está me ajudando aqui, eu estou me ajudando aqui, ó.
Dopamina, ocitocina, são hormônios da alegria. Serotonina. Boa, Tassi! Aê! Mas, enfim, isso mesmo. Eu acho que é isso, Nilson, a participação. Deu uma resumida aí bem legal, mas eu queria falar um outro ponto que a gente fala muito pouco quando a gente fala em relação à saúde, que é sobre automedicação. A gente tem uma população que se automedica muito. Qualquer dor de cabeça com remédio, qualquer coisa. Nara está aí balançando a cabeça como fisioterapeuta, sabe que isso acontece muito. E, na verdade, se dopar, tomar medicações sem indicação, sem avaliação médica, é uma falta de autocuidado também com a saúde. Quando a gente tem uma população brasileira que tem uma farmácia na bolsa, que já anda com medicação na bolsa, porque a gente tem o hábito de tomar remédio para tudo. Tem pessoas que têm uma farmácia em casa, digna de uma farmácia Pague Menos, uma Big Ben, ou uma coisa desse tipo, porque tem tudo lá, coisas que a pessoa não sabe nem que se vai precisar um dia. Tem gente que tem medicações controladas em casa e que tem indicação médica. Quer falar, Rodolfo? Eu quero dizer assim, que às vezes assim, claro que um remédio, eu acho que dor de cabeça que, vamos dizer assim, surge de vez ou outra, a pessoa anda ali para remediar. Mas tem vezes que a gente às vezes algumas pessoas até reclamam comigo por não andar com uma farmácia ali. Poxa, como assim tu não tem um remédio de dor de barriga aí? Eu vou adivinhar que eu vou ficar com a dor de barriga tal dia, sabe? Às vezes até como se fosse algo que devesse existir realmente ali dentro da sua bolsa, fosse um item obrigatório para você sobreviver, né? Por que eu trouxe a questão da medicação? Eu ressalvo só as pessoas que têm doença crônica, tipo asma, Sim. que é alérgico, tem que andar com remedinho, tá bom? Mas aí são indicações médicas, né? Porque aí são indicações médicas. Porque o médico indica porque sabe que qualquer crise que você tiver, tem que realmente fazer o uso. Né? Isso aí não tem para onde correr. Mas o que eu digo sobre a medicação é que é o seguinte, a gente não tem hábitos saudáveis, a gente não cuida da nossa saúde, e eu me coloco nesse meio, né? Não cuida da saúde, então por isso que eu falei com o Rodolfo, que eu não posso falar do autocuidado, que eu não estou tendo comigo, tá, minha gente? Eu falei com ele mais cedo sobre isso, eu não sou de mentir, eu sou transparente. É algo que eu preciso cuidar na minha vida do autocuidado, que é a saúde. Então, eu não posso achar que eu não estou fazendo exercício físico, não estou me alimentando bem, e aí eu termino correndo para a medicação. Exemplo, eu tenho problema de estômago. Muitas vezes, quando eu não regulo minha alimentação e quando o estresse vem, aí triplica isso e me dá dor de cabeça. Ou quando eu não me alimentei bem à noite, ou quando eu não fiz o exercício. Então, tudo isso regula nosso corpo. E como a Rebeca falou muito bem, aumenta a nossa imunidade, né? Se a gente se alimenta bem, faz exercício. Então, muitas vezes a medicação é refúgio para aquilo que eu não faço e que eu não cuido. É diferente dessas doenças crônicas que é indicada pelo médico e é que você tem que fazer uso porque é uma doença que você tem e não tem para onde correr. Vai viver com ela o resto da vida, né? E aí, emocional a gente tem falado muito, né? A gente está citando emocional, mas eu vou citar uma pincelada maior. E aí, Tabata falou lá, ontem, eu acho, que foi tão interessante, ela falou sobre o social. Desculpa, deixa eu falar um versículo que tem que adotar versículos para vocês. E tem um versículo que eu gosto muito, que é 1 Coríntios 6,19. E eu vou só citar, não vou nem ler mais. Que ele fala sobre o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito. Então, ele pede para a gente cuidar desse templo. Né? Então, a gente tem que cuidar desse corpo. Porque ele não nos pertence mais. Ele pertence a Deus. Ele nos foi emprestado para andar com esse espírito e viver nessa vida. Mas nosso corpo nós damos para Deus. Né? Nós já doamos para Deus. Não é mais nosso. E aí, no social, eu queria que vocês lessem Mateus 22:39. Mateus, hoje a Ju está trabalhando, coitada. Mateus 22:39, porque eu cortei metade, viu, Ju, do versículo. Deixa eu mudar de folha, aqui tem várias folhas aqui. E aí, quem pode ler para mim esse? Vocês já citaram ele. Olha, já que você falou sobre a repreensão, tô repreendendo ao vivo, viu? Se orienta. Olha a hora. Misericórdia. Vamos correr, minha gente. Vamos correr. Vai, Rodolfo, lê logo esse negócio. Vamos correr, senão eu fico nervoso na minha aula. Sábado que vem. Vamos lá. Mateus 22:39.
O segundo semelhante a este é esse o versículo? Vá, querido. O segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente está falando do social, né? Porque nós somos seres humanos sociáveis. A gente precisa do outro para nos regular, para dizer onde erramos, muitas vezes que a gente não enxerga, para dar aquela tapinha nas costas que a gente precisa do outro. Então, a gente está no período da pandemia, né? E aí eu vou falar sobre entradas. Eu vou entrar já no outro assunto logo para não perder tempo, certo? E aí a gente fala sobre uma coisa que é dividida, a gente fala sobre entradas e saídas. Como um computador, a gente tem entradas e saídas. Como um pagamento, tem entrada e saída. E aí, quando fala do social, a gente está falando dos dois, de entrada e saída. E aí, uma coisa que a gente fala muito sobre entrada é, o que é que você está ouvindo? O que é que você ouve no seu fone de ouvido? O que é que você assiste? Essas coisas que você ouve e que entram através do olhar, através da audição, elas lhe edificam, lhe ensinam, lhe distraem às vezes também, né? Ou essas coisas lhe destroem? O que é que vocês acham? De tudo. Estão calados. Influencia Vou perguntar, a gente viu? o tempo todo. Né, Beca? Eu vou perguntar a alguém agora, aqui, esse Vitinho está olhando para mim. Vitinho, você acha que celular, como entrada, ele lhe ajuda ou lhe prejudica? Depende do que eu estou Autocuidado. usando. Tá ouvindo? Sim. Depende do que eu tô. De qual uso que eu estou fazendo dele. E se eu estou usando muito tempo, enfim, isso está me distraindo, tirando foco de outras coisas. Mas se for um uso saudável, então, equilibrado, eu acho que não teria problema. Não tem problema. Uma palavra acertada foi equilíbrio. E vou falar uma coisa que a gente escutou muito na pandemia agora, de forma errônea. A gente escutou muito agora na pandemia dizendo assim, estou saindo das redes sociais, estou evitando olhar notícias, não quero saber de notícias. Aonde está o erro nisso? Veja só, eu posso filtrar o que entra. Se, exemplo, diante da pandemia, se eu estou escutando muitas notícias do coronavírus e das mortes e não sei o quê, se isso está me fazendo mal, eu posso regular para diminuir a notícia. Eu posso trazer menos notícia disso. Mas, se eu não escuto nada de notícias do coronavírus, o que acontece comigo? Quem pode me falar? Pode ficar ansioso, pode ficar também desprevenido, porque caso tenha alguma piora, alguma coisa que você tenha que fazer, você não faz. Ou fica ansioso mesmo, com medo do que está acontecendo, sem saber mesmo. Sei. Então, nós somos seres humanos sociáveis, não podemos estar alheios também ao mundo. A gente não pode achar que a gente está aqui e a gente não tem nada a ver com o que acontece no mundo. E a gente tem a ver com o que acontece no mundo. Então, você tem que regular como isso ser saudável. Mas eu tenho que pegar informações, tem. Por exemplo, nessa pandemia toda, eu trabalho com a saúde. Eu tenho notícias, acho, 24 horas no meu celular de um grupo de epidemiologia do Brasil. Mas eu via num horário determinado durante o dia. De manhã eu precisava, porque lá tinha portaria todo dia sendo lançada. E eu precisava ir para a questão profissional. Mas o repórter, eu escolhia um horário de repórter e assistia as notícias. E pronto. E fazia outra coisa. E aí, a gente diz assim, eu vou sair dos grupos porque eu não quero notícia nenhuma. Será que você também não está fazendo mal porque você está cortando as relações sociais? Que nesse tempo de pandemia, como o Tabata até citou ontem, na nossa reunião, é tão importante, porque através do celular, muitas vezes, é que você se comunica com o outro, que você pode ver o outro, que você pode dialogar com o outro. Então, eu acho que vem muito dessa questão que o Vitinho falou, dessa regulação do equilíbrio. Como eu utilizo meu celular? Eu tenho horários determinados para ver isso, para ver notícia, então eu não posso ser um ser humano alheio do que está acontecendo. Então, para eu ter, aqui eu botei uma palavra que é a preservação de si. Para eu preservar quem eu sou, eu preciso saber também como me comportar nessa sociedade. Preciso saber o que está acontecendo de doença,
o que é que isso traz, o que é que isso pede para que eu faça? E como é que eu vou usar uma máscara? Então, assim, muitas pessoas que até hoje são desinformadas, porque simplesmente diz, do coronavírus, eu nem assisti isso. Eu já estou cansado de escutar isso. E não vê a evolução, por exemplo, da vacina, que é algo que é um marco da humanidade, e que eu não estou alheio a isso. Eu não estou por fora disso. Então, é algo que regula a nossa entrada. Então, as entradas, minha gente, é muito importante. Então, pensem no que vocês absorvem. Vou falar uma coisa que vocês não imaginam. Sabe uma coisa que prejudica muito nossas entradas? Vou falar e vocês vão ficar, assim, abismados. A fofoca. É triste escutar fofoca. Porque a fofoca, ela produz na gente visões erradas, muitas vezes, de outras pessoas e de acontecimentos. E aí a gente fica muito ficcionado em escutar notícias dos outros e das outras coisas e não olha muito para a gente. É uma entrada ruim. E aí eu botei até o versículo aqui, que é Salmos 1, que ele fala sobre Salmos 1, que eu vou só citar porque acabou meu tempo, né? Que fala sobre não sentai-vos nas rodas dos escarnecedores. Então, pense que a sua entrada é o que você ouve também dos seus amigos. Não é só de celular, de notícia, de música, mas com quem você senta para conversar. Quem faz parte da sua convivência. E o que você se propõe a escutar? Às vezes a gente precisa só se calar, levantar e sair. Mas muitas vezes a gente se deixa fazer parte daquilo. Às vezes é alguém tem gente que acorda já de mau humor, né? Parece que chupou um limão assim que desceu da cama. Aí já chega amarga de manhã, reclamando da vida, dizendo que tudo é ruim, que o ônibus atrasou, que pisou na poça, não sei o quê. Aí você começa a escutar aquilo, já contamina seu dia, né? Isso é entrada ruim. Então pense com que roda você senta. Quem são seus amigos? De quem você ouve? O que você ouve? Algo importante. E aí também fala sobre autossabotagem, fala a questão do ambiente, onde você convive. E outra coisa, minha gente, sabe o que é uma entrada ruim? Que vocês não sabem? Desorganização. Você está sentado aonde na sua casa agora? Seu quarto está arrumado? Seu quarto é aquela bagunça? O pijama está enrolado no lençol? A toalha está aí desde o banho de ontem? Você não tomou banho direito hoje? Isso é uma entrada ruim, viu, minha gente? Porque o que está na sua volta é um exemplozinho de que como está aqui dentro, mas aí você continua vivendo no lixão. Você continua vivendo na desorganização. E quando você vê, isso é uma entrada ruim que não lhe anima, desanima você, porque você diz, vou ficar aqui deitado, nessa minha bagunça, nessa minha trouxa, por cima de tudo isso, vou afastar só um pouquinho para poder sentar. É a entrada ruim também, que também é uma entrada e termina sendo a saída também. E aí, também tem outro, que é Tiago 3, versículo 3 a 6. Não vou ler, tá, Rodolfo? Rodolfo já fez uma cara para mim, não vou ler. Desculpa, isso não é uma entrada, não, é uma saída. Que fala sobre a língua, né? Sobre o nosso controle da língua. E aí quais são as conversas que vocês andam tendo por aí? O que é que vocês andam falando por aí? Você é aquela pessoa que acorda grata a Deus. E aí fala sobre gratidão, mas não vou falar sobre gratidão. Então, você é alguém que acorda dizendo, sou grato pelo que eu tenho e vou prosseguir minha vida? Ou você acorda fazendo murmuração até do ventilador que quebrou? Ou murmura até que o passarinho veio cantar mais cedo na sua janela? O passarinho vem cantar, que é a coisa mais linda do mundo, na sua janela, e você diz, misericórdia, o passarinho vem cantar de 6 horas da manhã. Então, como é as suas saídas, né? Como você se apresenta para o mundo? Como é que você acorda e diz, hoje eu vou viver, hoje eu vou sair e vou falar sobre tudo isso. Então, seja menos crítico, sabe? Critique menos as coisas, critique menos as pessoas, procure entender melhor essas pessoas, porque elas são humanas como você. Procure não trazer seu dia tão carregado e tão pessimista. E aí, para fechar, que Rodolfo já está... Tá, Rodolfo? Eu fico perdido na minha chulha. Eu estou aqui, se oriente, já vou. Último ponto, porque eu não vou nem entrar em outras coisas. Ressignificar. Vocês entendem o que é ressignificar?
Vocês precisam dar um significado novo para as coisas. Então, se conheçam. Gostem de vocês mesmos. Mude o que achar que precisa ser mudado. Se avaliem. Mas se cuidem, minha gente. Aquelas tabelinhas que vocês vão encontrar na internet dizendo assim: acorde, dê um beijo na sua mãe, vá lá fora, olhe para a janela, grite, obrigado, dia. Todas aquelas coisinhas que vocês vão ver prontas, elas não dizem quem são vocês, aquelas são dicas. Mas você que vai entender o que é autocuidar. E aí, eu queria deixar outro versículo, que é Isaías 1, que vai do 17 ao 18, tá? Nem vou falar dele. Mas Isaías 1, 17 a 18. Então, encontre a beleza em meio às cinzas. Às vezes a gente olha para a gente mesmo e só encontra cinza. A gente olha para a gente mesmo e só encontra coisa ruim. A gente acha que tudo está ruim, que tudo é péssimo. Mas encontre beleza, porque existe beleza dentro de cada um de vocês. Deus olha para cada um de nós e diz: quão maravilhoso e quão plantinha linda tem dentro de cada um. Amém. Então, aprenda a fazer o bem. Até a Beca mandou calar a boca já. Aprenda a fazer o bem. Faça o bem para o outro e olhe para dentro de si como reflexão de que tudo pode melhorar. Espero ter ajudado só um pouquinho a vocês a entenderem o autoconhecimento. Eu achei o autocuidado. bonito. Então, encontre beleza em meio às cinzas, certo? É esse o caminho. E se cuidem. Cheiro e desculpa ao tempo. Amém! Ô, Glória! Quem quiser que Nilcinho venha falar mais vezes, não na próxima aula, mas em outro momento ele pode vir, escreve eu aí no chat, né? Porque ele correu, né? Deu uma acelerada de um trilhão aí. Nesse último tópico, quem quiser aí, escreve um eu no chat, que a gente já fica vendo a votação aí. Eita, nós, eu, nós, vós, eles, tu. Enfim, fiquem com Deus, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui. Boa semana para todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.